Já decidimos quem fica com o quê. Você não fica com nada, anunciou meu tio Luciano, com aquele sorriso presunçoso que eu aprendera a detestar ao longo dos anos. Suas palavras ecoaram pela sala de estar da casa da minha avó, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde todos havíamos nos reunido para o que deveria ser um momento solene de leitura do testamento de Doroteia. Em vez disso, parecia que estávamos vendo abutres dividindo a presa. Meu nome é Annelise, tenho 29 anos e passei a maior parte da vida sendo tratada como a decepção da família. Enquanto meus primos Priscila e Vitor estavam sentados ali concordando com o pai, Luciano, senti a familiar ferroada da rejeição me invadir. Eles aparentemente tinham passado a semana desde o funeral da vovó Doroteia dividindo a casa dela, a conta poupança e até a coleção de joias como se eu não existisse. A casa vai para Priscila, já que ela é casada e precisa de espaço, continuou Luciano, gesticulando para a filha, que já estava mentalmente redecorando. Vitor fica com a poupança para ajudar no negócio dele, e eu cuido das joias e outros bens de valor. Ele olhou para mim com desdém mal disfarçado. Você pode pegar alguns livros ou utensílios de cozinha se quiser. Isso parece mais a sua cara. Fiquei sentada quieta na poltrona do canto onde vovó Doroteia costumava ler para mim quando eu era pequena, observando aquele espetáculo com determinação crescente. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Dr. Bernardo Almeida, o advogado da família que atendia nossa família havia anos, remexia os papéis com desconforto. Até ele parecia perturbado com o comportamento presunçoso deles. Mas Luciano sempre fora do tipo que atropelava qualquer um que ousasse questionar sua autoridade. Priscila inclinou-se para a frente, ansiosa. Quando podemos começar a esvaziar as coisas dela? Quero ter a casa pronta para minha família até o mês que vem. A naturalidade com que ela falava em desmontar a vida da nossa avó revirou meu estômago. Era a mesma mulher que visitara Doroteia talvez 2 vezes nos últimos 3 anos, e só quando precisava de dinheiro. Vitor interveio. Já conversei com o banco sobre transferir as contas. Disseram que deve ser simples assim que tivermos o testamento. Sua confiança era impressionante, considerando que ele nem se dera ao trabalho de comparecer à festa de 80 anos de Doroteia no ano anterior, alegando estar muito ocupado com o trabalho. Mas eu sabia de algo que eles não sabiam. Enquanto Bernardo se preparava para ler o documento oficial, enfiei a mão na bolsa e tirei um pequeno pendrive. O peso dele parecia insignificante na minha palma, mas eu sabia que continha o poder de destruir todos os planos cuidadosamente traçados por eles. Doroteia fora muito mais esperta do que qualquer um deles imaginava e preparara exatamente esse momento com a precisão de quem observara a verdadeira natureza da família se revelar ao longo dos anos. Crescer nessa família me ensinara cedo que o amor era condicional e que eu aparentemente nunca cumprira as condições. Luciano sempre fora o filho de ouro na casa de Doroteia, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Era o bem-sucedido consultor financeiro que dirigia carros importados e morava no nobre bairro do Leblon. Priscila seguira os passos dele, casando-se com um médico e produzindo 2 filhos que eram exibidos como o orgulho da família. Vitor, embora mais novo e menos estabelecido, herdara a arrogância e o senso de direito do pai. Depois havia eu, filha da caçula de Doroteia, que morrera num acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Fui morar com Doroteia não por escolha, mas por necessidade. Meu pai nunca estivera presente, e com minha mãe morta, Doroteia era minha única família. Enquanto Luciano e os filhos me viam como um fardo, Doroteia me acolhera de braços abertos e com um calor genuíno que eu nunca experimentara antes. Você é meu raio de sol, Doroteia, costumava me dizer naqueles primeiros anos, quando a dor ameaçava me consumir. Ela sentava comigo por horas, ajudando com a lição de casa, ouvindo meus medos sobre me adaptar na escola e garantindo que eu pertencia ao coração dela, se não a mais nada. Enquanto as visitas de Luciano eram breves e focadas no que Doroteia podia fazer por ele, eu passava todas as tardes depois da aula na cozinha dela, aprendendo suas receitas e ouvindo histórias da vida dela. A ironia não me escapava. Luciano, que construíra a carreira aconselhando pessoas sobre planejamento financeiro e gestão de patrimônio familiar, entendera completamente errado as intenções da própria mãe. Ele via Doroteia como uma senhora idosa que precisava da orientação e proteção dele, nunca reconhecendo que ela ainda tinha a mente afiada como sempre
e era perfeitamente capaz de tomar as próprias decisões. Priscila ligava ocasionalmente para reclamar do marido ou pedir ajuda com as despesas dos netos, enquanto Vitor tratava Doroteia como um caixa eletrônico, aparecendo sempre que seu último empreendimento precisava de dinheiro. Mas eu estivera presente em tudo. Quando Doroteia foi diagnosticada com diabetes, aprendi a monitorar a glicemia dela e preparar refeições adequadas. Quando ela caiu e quebrou o quadril aos 78 anos, tirei licença do meu emprego na Engenharia Horizonte para cuidar dela durante a recuperação. Enquanto os outros estavam ocupados com a própria vida, eu era quem a levava às consultas médicas, organizava os remédios e garantia que ela nunca se sentisse sozinha ou esquecida. Doroteia notara a diferença de tratamento, embora raramente falasse disso diretamente. Às vezes eu a flagrava observando as interações de Luciano com expressão triste, ou via ela balançar a cabeça quando Priscila encerrava uma ligação sem perguntar como Doroteia estava se sentindo. Ela tinha um jeito de observar o caráter das pessoas que vinha de décadas de experiência e tomara notas cuidadosas sobre todos nós ao longo dos anos. A profundidade dessa percepção os chocaria em breve. O momento que mudou tudo aconteceu 6 meses antes da morte de Doroteia, embora eu não tivesse percebido sua importância na época. Cheguei para nosso jantar de domingo habitual e a encontrei sentada à mesa da cozinha com lágrimas nos olhos. Luciano acabara de sair depois de uma conversa acalorada, e Doroteia parecia mais magoada do que eu jamais vira. Ele acha que estou perdendo a cabeça, disse ela baixinho, enxugando os olhos com um lenço. Luciano veio hoje com papéis de um advogado, tentando me fazer assinar procuração para ele. Disse que era para minha própria proteção, que eu não podia mais confiar em mim mesma para cuidar dos meus assuntos. Sentei-me ao lado dela, sentindo a raiva crescer no peito. O que você disse a ele? Doroteia endireitou os ombros com a dignidade que sempre a definira. Disse que minha mente está perfeitamente lúcida e que se ele tentasse algo assim novamente, iria se arrepender. Mas, Annelise, o jeito como ele me olhou, como se eu já estivesse morta e ele só estivesse esperando para receber a herança. Ela balançou a cabeça tristemente. Trabalhei a vida inteira para construir algo para deixar a minha família, mas estou começando a me perguntar se eles me veem como algo mais do que uma conta bancária. Aquela conversa fora um ponto de virada para Doroteia. Embora ela não tivesse compartilhado toda a extensão dos planos comigo até bem depois, nos meses seguintes, notei mudanças no comportamento dela. Ficou mais reservada sobre seus assuntos legais, mencionando consultas com advogados que nunca usara antes. Também começou a me fazer mais perguntas sobre meus sonhos e planos para o futuro, como se tentasse entender o que realmente importava para mim. A revelação veio 3 semanas antes da morte dela, quando me chamou numa quinta-feira à noite e me levou ao quarto. Tirou uma caixa de sapatos debaixo da cama e a abriu, revelando uma pequena câmera de vídeo e vários documentos legais que eu nunca vira. Annelise, preciso que você entenda algo muito importante, começou ela, a voz séria mas calma. Passei os últimos meses observando esta família e finalmente vi o verdadeiro caráter de cada um. Luciano acha que sou uma velha tola que precisa da proteção dele, mas preparei algo que vai ensinar a todos sobre suposições e respeito. Ela explicou que criaram um testamento falso, o que Bernardo leria na reunião oficial. Fora feito para soar plausível o suficiente para que Luciano e os filhos acreditassem que refletia as intenções reais dela. Mas o testamento verdadeiro, disse ela, estava guardado num cofre no Banco do Brasil, no centro, junto com instruções para seu advogado real, Dr. Teodoro Silva. A leitura vai ser um verdadeiro espetáculo, disse Doroteia com um brilho travesso nos olhos que me lembrava exatamente por que eu sempre a amara tanto. O dia da leitura do testamento amanheceu cinzento e chuvoso, clima típico do Rio que parecia combinar com o humor da família. Luciano insistira que nos reuníssemos na casa de Doroteia, em vez de no escritório de Bernardo, alegando que seria mais apropriado tratar de assuntos familiares num ambiente conhecido. O que ele realmente queria era manter o controle sobre o processo e garantir que tudo corresse conforme seu plano predeterminado. Priscila chegou primeiro, já trazendo caixas e plástico bolha. Achei que poderíamos começar a embalar algumas coisas logo depois da leitura, explicou a Luciano, completamente me ignorando enquanto eu sentava no sofá favorito de Doroteia. Já medi o conjunto de jantar
e vai caber perfeitamente no nosso novo espaço de café da manhã. Vitor apareceu 20 minutos atrasado, parecendo distraído e checando o celular o tempo todo. Desculpe, estava resolvendo com alguns investidores, disse. Embora eu suspeitasse que ele tinha saído bebendo na noite anterior pela aparência. Quanto tempo isso vai demorar? Tenho uma chamada às 3. O desrespeito casual que demonstravam pela memória de Doroteia apertava meu coração, mas também fortalecia minha determinação. Eles não faziam ideia de que a avó deles fora muito mais perceptiva do que jamais lhe deram crédito. Enquanto viam uma senhora idosa que precisava da orientação deles, Doroteia orquestrara cuidadosamente uma lição sobre caráter e consequências que mudaria para sempre a compreensão deles sobre dinâmicas familiares. Bernardo Almeida chegou pontualmente a 1 hora, trazendo a pasta e com a expressão de quem estava prestes a dar notícias indesejadas. Trabalhava com a família havia mais de 15 anos e dava para notar que estava desconfortável com o comportamento presunçoso de Luciano. Bernardo era tradicional em sua abordagem a procedimentos legais, acreditando que um testamento devia ser lido com dignidade e respeito, e não tratado como lista de compras. Antes de começar, anunciou Luciano, levantando-se como se presidisse uma reunião de diretoria, quero que todos entendam que já discutimos a distribuição prática dos bens da mamãe. Priscila fica com a casa porque tem família. Vitor cuida das contas financeiras para expandir o negócio. E eu gerencio os bens de valor e itens pessoais. Isso deve tornar a leitura real muito mais eficiente. Bernardo olhou para ele com desaprovação mal disfarçada. Senhor Luciano, o objetivo deste encontro é ler o testamento de sua mãe e conhecer os desejos reais dela. Qualquer decisão sobre distribuição deve se basear nas instruções legais dela, não em suposições familiares. Claro, Luciano acenou com a mão, dispensando o comentário. Mas mamãe e eu discutimos esses arranjos muitas vezes. Ela entendia que eu saberia como lidar com tudo de forma apropriada. Eu ouvira essa mentira tantas vezes ao longo dos anos que mal me afetava mais. Luciano tinha uma capacidade impressionante de reescrever a história a seu favor, convencendo-se de que conversas que nunca aconteceram eram, na verdade, sessões detalhadas de planejamento. Doroteia reclamara comigo repetidamente da tendência dele de tomar decisões por ela sem consultar suas preferências reais. Priscila já tirava fotos de vários móveis com o celular, enquanto Vitor vagava pela cozinha examinando a coleção de eletrodomésticos antigos de Doroteia. O comportamento deles era tão insensível que até Bernardo parecia chocado com a falta de decoro básico. Aquele deveria ser um momento de honrar a memória de Doroteia e conhecer seus últimos desejos. Mas eles o transformaram numa caça ao tesouro. Enquanto Bernardo abria a pasta e tirava o documento com aparência oficial que serviria como testamento falso, apalpei o pendrive na bolsa que Doroteia me dera. O peso dele parecia pulsar de expectativa, como um coração contando os segundos até o momento em que tudo mudaria. O plano de Doroteia estava prestes a se desenrolar exatamente como ela projetara, e eu era a única no cômodo que entendia o que estava por vir. Bernardo pigarreou e começou a ler o testamento falso com sua voz formal e jurídica. Eu, Doroteia Elizabeth Mendonça, em pleno gozo das minhas faculdades mentais e físicas, declaro este meu último testamento. O documento fora cuidadosamente redigido para soar autêntico, contendo ambiguidade suficiente para que Luciano e os filhos se sentissem confiantes em seus arranjos predeterminados. Enquanto Bernardo lia a linguagem legal padrão sobre dívidas e funeral, observei a expressão de Luciano ficar cada vez mais satisfeita. Priscila assentia, calculando mentalmente o valor dos legados, enquanto Vitor parecia entediado com as formalidades e ansioso pelos detalhes financeiros. Nenhum deles notou que Bernardo olhava para mim com expressão curiosa, como se sentisse que havia mais naquela situação do que aparentava. Para meu filho Luciano, continuou Bernardo, deixo minha coleção pessoal de joias e mobiliário da casa, reconhecendo sua responsabilidade como chefe da família. Luciano sorriu de verdade, provavelmente já planejando liquidar os anéis de ouro e diamantes de Doroteia. Para minha neta Priscila, deixo minha casa e propriedade, confiando que ela fará bom uso do espaço para sua família crescente. Priscila praticamente pulou na cadeira de empolgação. Eu sabia que ela entenderia, sussurrou para Vitor. Vovó sempre disse que a casa devia ficar na família. Isso era completamente falso. Doroteia nunca expressara tal sentimento para mim,
e eu passara muito mais tempo com ela do que Priscila na última década. Mas Priscila tinha o dom de criar memórias falsas que apoiavam seus desejos, assim como o pai. Para meu neto Vitor Leo Bernardo, deixo minhas contas de poupança e investimentos, esperando que ele use essa base para construir um futuro bem-sucedido. Vitor finalmente ergueu os olhos do celular, mostrando o primeiro interesse real desde que chegara. As contas de Doroteia continham cerca de R$ 280 mil, o que seria um impulso significativo para qualquer esquema de negócios que ele estivesse perseguindo. Então Bernardo chegou à sessão que Luciano esperava. Quanto à minha neta Annelise, leu ele, e sentia a atenção da família se voltar para mim com presunção mal disfarçada. Reconheço que ela foi uma companheira dedicada nos meus últimos anos e espero que encontre conforto no conhecimento de que nosso tempo juntos foi significativo para mim. O tom paternalista dessa sessão era exatamente o que Luciano esperaria da natureza sentimental de Doroteia. Priscila revirou os olhos enquanto Vitor sorriu com deboche. Eles viam isso como confirmação de que eu não receberia nada de valor significativo, apenas palavras vazias sobre apoio emocional e devoção. No entanto, continuou Bernardo, e algo na voz dele me fez perceber que estava prestes a sair do roteiro. Antes de concluirmos esta leitura, há um item adicional a ser tratado. Ele olhou diretamente para mim. Annelise, você tem algo que gostaria de compartilhar com a família? Este era o meu momento. Enfiei a mão na bolsa e tirei o pendrive que Doroteia me confiara, erguendo-o para que todos vissem. O pequeno dispositivo parecia insignificante na minha palma, mas eu sabia que continha o poder de destruir todas as suposições que eles haviam feito sobre as intenções de Doroteia e sua própria importância na vida dela. Vovó pediu que eu entregasse isto ao advogado durante a leitura do testamento. Falei baixinho. Disse que continha algo importante que a família precisava ver antes de qualquer decisão sobre o espólio. A expressão confiante de Luciano vacilou ligeiramente. O que é isso? Mamãe nunca mencionou nenhum vídeo ou gravação para mim. Bernardo pegou o pendrive e foi até o laptop de Doroteia, ainda ligado na mesa da sala. Vamos ver o que Doroteia queria que soubéssemos. A tela do laptop ganhou vida e, de repente, o rosto de Doroteia apareceu em detalhes vívidos. Ela estava sentada no quarto, vestindo o cardigan azul que eu lhe dera de aniversário, olhando diretamente para a câmera com uma expressão de determinação que eu raramente vira nela. O carimbo de data mostrava que a gravação fora feita apenas 2 semanas antes da morte dela, quando supostamente estava frágil demais para cuidar dos próprios assuntos. Olá. Minha família começou Doroteia, a voz clara e forte. Se estão assistindo a esta gravação, significa que meu testamento foi lido e vocês acreditam entender meus últimos desejos. Receio que estejam enganados. A sala ficou completamente silenciosa. O rosto de Luciano empalidecera enquanto Priscila e Vitor trocavam olhares confusos. Bernardo inclinou-se para a frente, claramente tão surpreso quanto todos com esse desenvolvimento. Passei os últimos meses observando todos vocês revelarem seu verdadeiro caráter, continuou Doroteia. E devo dizer que estou profundamente decepcionada com o que observei. Luciano, você me tratou como uma criança incompetente que precisa da sua proteção, enquanto me pressionava constantemente para assinar a procuração para você. Você me vê como um fardo a ser gerenciado, e não como uma pessoa merecedora de respeito. Luciano levantou-se da cadeira de um salto. Isso é ridículo. Mamãe estava claramente confusa nas últimas semanas. Ela tomava remédios que afetavam o julgamento dela. A voz de Doroteia na gravação pareceu responder diretamente à objeção dele. Sei que alguns de vocês vão alegar que esta gravação foi feita num período de incompetência mental, mas deixem-me ser muito clara sobre meu estado de espírito. Na semana passada, completei cálculos matemáticos complexos com meu consultor financeiro, revisei minhas apólices de seguro e tive uma longa conversa com meu médico sobre opções de tratamento. Minha mente está perfeitamente lúcida e minhas decisões se baseiam em anos de observação cuidadosa. Priscila encarava a tela horrorizada. Vovó, o que você está dizendo? Sempre tentamos cuidar de você. Vovó continuou a imagem de Doroteia como se pudesse ouvir o protesto. Você me visitou exatamente 12 vezes nos últimos 3 anos, e a maioria dessas visitas foi para pedir ajuda financeira. Você reclamava com seu pai que passar tempo comigo era inconveniente e só demonstrou interesse pela minha casa
quando decidiu que queria um imóvel maior para sua família. Sua preocupação com meu bem-estar sempre foi secundária à sua preocupação com o que poderia ganhar com nosso relacionamento. A precisão das observações de Doroteia era devastadora. Eu lembrava de várias ocasiões em que Priscila realmente reclamara de ter que visitar, tratando como obrigação e não como oportunidade de passar tempo com alguém que a amava. Vitor, continuou Doroteia, voltando a atenção para o neto mais novo. Você me pediu dinheiro 17 vezes desde que completou 18 anos, mas nunca uma única vez me perguntou como eu estava me sentindo ou se eu precisava de algo de você. Você perdeu minha festa de aniversário alegando estar ocupado com o trabalho. Mas Annelise me contou que viu você postando fotos de um torneio de golfe nas redes sociais no mesmo fim de semana. O rosto de Vitor ficou vermelho de vergonha e raiva. Isso é loucura. Ela está tentando nos manipular do além-túmulo. A manipulação, disse Doroteia, como se antecipasse exatamente essa resposta, veio de todos vocês. Vocês assumiram que, por eu ser idosa, também era tola. Tomaram decisões sobre minha propriedade e meu dinheiro como se já lhes pertencessem, sem nunca perguntar o que eu realmente queria ou precisava. A gravação fez uma pausa enquanto Doroteia parecia organizar os pensamentos. Depois olhou diretamente para a câmera com expressão de absoluta certeza. O testamento que acabaram de ler para vocês é completamente falso. Eu o criei especificamente para testar suas reações e confirmar o que já suspeitava sobre suas motivações. As palavras de Doroteia acertaram a sala como um golpe físico. Luciano cambaleou para trás, o rosto passando por choque, confusão e raiva crescente. Priscila soltou um arquejo estrangulado enquanto Vitor agarrava a borda da mesa de centro de Doroteia, como se precisasse de apoio físico. Meu testamento real, continuou Doroteia da tela, está atualmente guardado no cofre número 247 do Banco do Brasil, na Avenida Rio Branco. Ele está lá há 3 meses, junto com instruções detalhadas para meu advogado real, Dr. Teodoro Silva, do escritório Silva, associados, no centro. Isso não pode ser legal, gaguejou Luciano, a voz falhando de desespero. Bernardo, certamente isso não anula o testamento oficial. Isso pode ser qualquer pessoa no vídeo. Pode ser editado ou falso. Bernardo encarava a tela com fascínio e respeito crescente. Na verdade, Luciano, se esta gravação puder ser autenticada e houver de fato outro testamento devidamente executado, então sim, ele prevalecerá sobre qualquer documento anterior. Doroteia sorriu na tela, uma expressão de satisfação quieta que eu lembrava dos momentos em que ela superara Luciano em discussões familiares. Sei que vocês provavelmente questionarão a autenticidade desta gravação, por isso incluí vários detalhes que só eu saberia. Luciano, você tem uma cicatriz no ombro esquerdo de quando caiu da bicicleta aos 9 anos, tentando impressionar a Sally Mendes da rua. Priscila, você ainda dorme com o coelhinho de pelúcia que te dei quando tinha 6 anos, embora tenha dito ao marido que jogou fora anos atrás. Vitor, você me pediu R$ 1.200 no último Natal alegando que era para o presente da mãe, mas na verdade gastou em loteria. Cada revelação era como um golpe preciso. Vi os rostos deles mudarem ao perceberem que Doroteia fora muito mais observadora e lúcida do que jamais imaginaram. Ela coletara esses detalhes por anos, guardando-os como prova de sua lucidez mental exatamente para este momento. Annelise, disse Doroteia, voltando a atenção para mim através da câmera, tem sido minha verdadeira companheira e apoio nos últimos 17 anos, enquanto o resto de vocês estava ocupado com a própria vida. Ela passava todos os dias garantindo que eu estivesse confortável, saudável e nunca sozinha. É a única entre vocês que me amou incondicionalmente, sem qualquer expectativa de recompensa financeira. O calor na voz de Doroteia ao falar de mim era inconfundível e senti lágrimas se formando nos meus olhos. Mesmo do além-túmulo, ela ainda me protegia e defendia. Portanto, anunciou Doroteia com a finalidade de uma juíza dando o veredito. Deixo todo o meu espólio para Annelise Mendonça. Isso inclui minha casa, todas as contas de poupança e investimentos totalizando aproximadamente 15 milhões de reais, minha coleção de joias e quaisquer outros bens que eu possua no momento da minha morte. O silêncio que se seguiu foi profundo e absoluto. A boca de Vitor ficou aberta como se ele tivesse esquecido como fechá-la. Priscila emitiu um som entre soluço e grito. O rosto de Luciano
Ficou de um tom roxo alarmante, enquanto as implicações completas do anúncio de Doroteia eram absorvidas. Além disso, continuou Doroteia, claramente gostando da minúcia da revelação, quero que todos entendam que esta decisão não foi tomada com raiva ou despeito, mas após consideração cuidadosa de como cada um de vocês me tratou ao longo da minha vida. Annelise conquistou esta herança através de 17 anos de amor, cuidado e devoção genuínos. O resto de vocês assumiu que receberia simplesmente por existir. Naquele momento, como se Doroteia tivesse orquestrado cada detalhe com precisão sobrenatural, o telefone fixo da casa tocou. Bernardo olhou para o identificador de chamadas e ergueu as sobrancelhas surpreso. É do escritório Silva, Associados, anunciou. O timing foi tão perfeito que quase parecia impossível. Mas eu lembrava da obsessão de Doroteia por pontualidade e seu amor por momentos dramáticos. Ela calculara exatamente quanto tempo a leitura falsa e a reprodução do vídeo levariam, minuto a minuto. Bernardo atendeu e colocou no viva voz. Aqui é o Dr. Teodoro Silva, do escritório Silva, Associados. Fui instruído por minha cliente Doroteia Mendonça a ligar para este número exatamente às 14h30 de hoje, 30 minutos após a leitura agendada do testamento. A família Mendonça está presente? Estamos todos aqui, respondeu Bernardo. A voz cuidadosamente profissional apesar do caos ao redor. Excelente. Tenho o testamento verdadeiro e último de Doroteia Mendonça em meu poder e preciso agendar um encontro para executar os desejos finais dela de forma adequada. Luciano finalmente encontrou a voz, embora saísse como pouco mais que um grasnado. Isso é fraude. Tudo isso é uma armação, doutor. Dr. Teodoro Silva respondeu calmamente. Trabalhei com Doroteia Mendonça nos últimos 4 meses para garantir que seus últimos desejos fossem legalmente sólidos e devidamente documentados. Cada aspecto deste processo foi revisado por vários advogados e registrado conforme a lei brasileira. Se quiserem contestar o testamento, é direito de vocês, mas garanto que tudo foi feito corretamente. Priscila finalmente falou, a voz tremendo de raiva e descrença. Annelise, você sabia disso? Ajudou ela a planejar toda essa farsa? Olhei para cada um deles com calma, sentindo uma paz que não experimentava havia anos. Doroteia me dera mais do que uma herança. Ela me dera validação e justiça depois de uma vida inteira sendo tratada como inferior. Vovó me contou sobre os planos dela 3 semanas antes de morrer. Quis que eu entendesse o que estava acontecendo e por que tomara essas decisões. Sua bruxinha manipuladora cuspiu Luciano, o autocontrole finalmente se rompendo por completo. Você envenenou a mente dela contra a própria família. Transformou nossa mãe numa estranha. Não, tio Luciano, respondi baixinho. Vocês fizeram isso sozinhos. Doroteia na tela parecia ter uma última mensagem, como se antecipasse até mesmo essa troca. Espero que um dia vocês todos entendam que amor e respeito não podem ser comprados nem herdados. Eles devem ser conquistados através de ações e cuidado genuíno. Annelise conquistou meu amor e confiança todos os dias que passamos juntas. Estou orgulhosa de deixar tudo para ela e sei que usará esta herança com sabedoria e com a mesma bondade que sempre me demonstrou. O vídeo terminou com Doroteia sorrindo diretamente para a câmera, a expressão serena e satisfeita. A tela do laptop escureceu, deixando-nos todos sentados nas consequências da revelação perfeitamente orquestrada por ela. O silêncio se estendeu até a voz de Teodoro Silva soar pelo viva voz. Posso me reunir com todos vocês amanhã, às 9 da manhã, para revisar o testamento oficial e iniciar o processo de inventário. Cirta. Annelise, como principal beneficiária, precisará trazer identificação e estar preparada para assinar vários documentos. Estarei lá, respondi, surpresa com o quão firme soou minha voz. Luciano, Priscila e Vitor permaneceram em silêncio atordoado enquanto o peso da situação finalmente os atingia. Haviam perdido tudo o que assumiram ser deles por direito e não tinham ninguém para culpar além de si mesmos. O plano de Doroteia funcionara perfeitamente e a justiça finalmente fora feita. Luciano, Priscila e Vitor enfrentaram consequências devastadoras que foram muito além da decepção financeira. Luciano perdeu sua posição como consultor financeiro quando vários clientes souberam da situação familiar e questionaram seu julgamento e caráter, perguntando-se como alguém que não entendia o planejamento sucessório da própria mãe
poderia ser confiável com os investimentos deles. Sua reputação na comunidade financeira do Rio ficou permanentemente danificada quando a notícia se espalhou sobre como ele pressionara uma idosa, sua própria mãe, a assinar procuração e presumir a dividir os bens antes mesmo de o testamento ser lido. Priscila e o marido foram forçados a abandonar os planos de uma casa maior e enfrentaram tensão constante no casamento quando ele soube dos anos de negligência com Doroteia enquanto esperava uma herança. Os empreendimentos de Vitor entraram em colapso quando potenciais investidores descobriram sua atitude de direito em relação ao patrimônio familiar e seu padrão de pedir dinheiro a parentes idosos, fazendo-os questionar sua ética de trabalho e responsabilidade financeira. Os três se tornaram figuras de advertência em seus círculos sociais, conhecidos como os membros da família que foram tão cruéis e presunçosos que a própria mãe orquestrou uma elaborada enganação para lhes ensinar sobre caráter e consequências. Enquanto eu estabelecia a Fundação Memorial Doroteia Mendonça para cuidados com idosos, usando a generosa herança da minha avó, refleti sobre a justiça elegante do seu último presente para mim. Não apenas a segurança financeira que nunca esperara, mas a validação de que o amor genuíno e os atos diários de bondade importam mais do que laços de sangue ou expectativas sociais, e que às vezes a vingança mais poderosa é simplesmente permitir que as pessoas enfrentem as consequências naturais das próprias escolhas.